membro dos irmãos da Igreja Batista em Cambará. É o momento de eu agradecer, de eu expressar minha gratidão a Deus, e aqui estou expressando também a minha gratidão aos irmãos, louvando a Deus pela vida dos irmãos aqui. Então, olhar para o rosto dos irmãos, mesmo que seja aqui de maneira online, traz grande alegria para mim. E também os demais irmãos aqui da IBV9, vi que o Alexandre está aí presente, o Evaldo, o pastor Marinaldo. Eu ainda não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas quero saudá-lo também aqui. Irmãos, eu conversando com o pastor Juscelio hoje, aquilo que eu trago na minha mente, no meu coração, tem a ver com a nossa atuação aqui na Igreja Batista em Vila Nova, né? Sou parte desta igreja, tenho o privilégio de ser membro desta igreja há 12 anos. E há um ano e 18 dias, fazendo parte do Ministério Colegiado aqui, Ministério Pastoral Colegiado, junto com o pastor Edney. Já vou justificar aqui a ausência do pastor Edney nesta noite. Está fazendo aniversário de casamento hoje, aniversário de casamento e aniversário da irmã Andréia, né? Estão fazendo 21 anos de casados hoje. Então, justificada aí a ausência dele, mas estou há um ano e 18 dias, junto com o pastor Edney, aqui à frente da Igreja Batista em Vila Nova, e especificamente tenho atuado aqui no trabalho com jovens e adolescentes, já há vários anos aqui na vida da igreja, mas de maneira integral e direta há um ano e 18 dias, exatamente. Então, aquilo que eu queria compartilhar com os irmãos é um pouco disso, é um pouco daquilo que nós temos vivenciado. Então, eu gostaria de falar um pouco o porquê e o como fazemos. Então, eu queria começar lendo um texto da Palavra de Deus com os irmãos. Então, se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Então, 2 Timóteo, capítulo de número 3, nós vamos ler os versículos 14 até o 17. Então, se você tem aí um exemplar da Bíblia próximo a você, quero convidar você a abrir comigo, mas se por acaso você não estiver, basta que você coloque a sua atenção. Eu vou realizar a leitura desse texto, desses versículos, e após a leitura nós vamos refletir nesta leitura. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 14, diz assim a minha versão: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Até aqui, que o Espírito Santo de Deus guie a nossa reflexão nesta noite. Esta carta e essas palavras que nós lemos aqui de Paulo a Timóteo, Paulo está fazendo diversas recomendações. Aqui são recomendações de um pastor experiente para um jovem pastor. Mas nós também podemos dizer que aqui são recomendações de um discipulador para com o seu discipulando, para com alguém que ele havia guiado e estava caminhando junto no caminho do discipulado de Cristo. Mas também são palavras de um pai para um filho. O carinho que existia entre Paulo e Timóteo era como se fosse uma relação de pai e filho, espiritualmente falando. Mas, em última instância, essas recomendações, e por se tratar da palavra de Deus, são recomendações de Deus para nós. São recomendações de Deus para nós, e de uma maneira mais direta,
eu quero falar aqui também, sobretudo, com os jovens e os adolescentes que estão presentes aqui conosco nessa chamada. Por quê? Paulo escreve para um jovem. Timóteo era um jovem pastor. Então, essas palavras aqui são palavras de Deus para a igreja, mas de maneira direta são palavras de Deus para os jovens, para os adolescentes e para a igreja como um todo. Então, quando nós lemos no versículo 14, quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu, esse a você, nós podemos substituir aí pelo nosso nome. Aonde está escrito na sua Bíblia aí, a você, você pode muito bem ler colocando o seu nome nesse lugar aí de você. Então, eu posso ler, quanto ao Luciano, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Quanto a Paloma, quanto a Raquel, quanto a Andréia, ao Juscelio, ao Marinaldo, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção. Por que Paulo está falando quanto a você? Porque ele está falando isso dentro de um contexto onde, anteriormente, ele havia falado como que seria o comportamento dos homens nos últimos dias. No início do capítulo 3, Paulo faz uma lista terrível de atributos dos homens, ou por parte dos homens, nos últimos dias. E aí, dentro desses atributos que Paulo lista, para dizer como que seriam os homens nos últimos dias, e de fato, como é a nossa sociedade e a nossa cultura hoje em dia, ele diz que os homens seriam, ou são hoje, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Então, Paulo está falando sobre como seria uma sociedade que havia virado as costas para Deus. E é tão interessante isso, porque hoje, em 2024, quando nós ligamos a televisão para assistir um jornal, ou lemos o jornal impresso, ou como a maioria de nós costuma fazer, né, informa-se através das redes sociais ou de portais de notícia, enfim, seja lá como for, quando nós vamos ter contato com aquilo que está acontecendo na nossa sociedade hoje, a verdade é que nós podemos colocar o jornal aqui ao lado e a gente vê como a palavra de Deus, de fato e de verdade, né? Como já disse alguém na história, ela é mais atual do que o jornal do dia. Porque a descrição que Paulo faz sobre como seriam os homens nos últimos dias, ela ela está alinhada com aquilo que nós observamos na nossa sociedade hoje. Então, Paulo lista atributos terríveis por parte dos homens nos últimos dias. E esses últimos dias aqui que Paulo fala é também aquilo que nós estamos vivendo hoje. E a palavra de Deus, ela é categórica ao dizer sobre como deve ser a nossa relação enquanto povo de Deus em relação a esses homens que são arrogantes, presunçosos, desobedientes, soberbos e assim por diante. Paulo diz categoricamente no versículo 5 do capítulo 3, ele diz para Timóteo, afaste-se desses também. Então, o nosso comportamento, a nossa relação, a nossa distância com essa sociedade caída, no que diz respeito ao pecado dessa sociedade, afaste-se desses. Então, nós devemos sim nos afastar. Nós devemos sim nos afastar, mas não apenas nos afastar e se refugiar no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, tão somente como quem está fugindo do mundo. Pelo contrário,
no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, a partir do momento em que a gente se afasta do mundo, então no ambiente da fé, no ambiente da igreja, nós seguimos permanecendo naquilo que nós aprendemos. Quando Paulo escreve a Timóteo, quanto a você, e aí, como eu disse, você pode colocar o seu nome neste lugar, Deus está falando com você. Quanto a você, permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, aqui Paulo está remontando Timóteo, levando Timóteo a pensar nele mesmo. Paulo está levando Timóteo a pensar nas mulheres da sua família que o haviam guiado pelo caminho do Senhor, porque Paulo faz Timóteo trazer à memória tudo aquilo que ele aprendeu e de quem aprendeu. E nós, como crentes no Senhor hoje, a palavra de Deus nos diz, permaneça naquilo que você aprendeu. Cuidado com novas revelações. Não existem novas revelações. Nós devemos permanecer naquilo que aprendemos, naquilo que é a palavra de Deus. E quando eu olho para esse texto aqui, me vem muito na mente a imagem do básico, do simples, do ordinário. Deus nos chama para viver a fé no ordinário, no dia a dia. E quando Paulo fala, permaneça no que você aprendeu e no que você tem convicção, é como se Paulo estivesse dizendo, permaneça no arroz e feijão. E isso é o que te dá a base. A palavra de Deus é o que vai te dar a base. Quando nós dizemos, e nós ensinamos muito aqui aos nossos jovens e adolescentes sobre a importância deles manterem uma devoção diária na leitura da palavra, na oração, na santificação, e nós dizemos que isso é o básico. Não é o básico porque daqui a pouco vai avançar para coisas maiores e superiores. É o básico porque é o que dá a base, é o que dá a sustentação. Então, o que nos dá a sustentação é aquilo que nós aprendemos, é aquilo que trouxe a nós uma convicção de quem Deus é, porque as Escrituras revelam quem Deus é, uma convicção do que Jesus fez, porque as Escrituras revelam sobre o sacrifício redentor de Jesus, e uma convicção também de quem nós somos em Cristo. Porque quando nós temos convicção de quem nós somos em Cristo, então nós automaticamente permanecemos nele e permanecemos naquilo que nós aprendemos. Mas Paulo também vai dizer aqui que as Sagradas Escrituras, elas são capazes de nos tornar sábios. Então, eu queria destacar 3 coisas sobre a palavra de Deus a partir desse texto aqui. A primeira é essa. A palavra de Deus nos torna sábios. A palavra de Deus nos torna sábios. E a sabedoria é uma palavra que nós, no contexto da Bíblia, das Escrituras, e até mesmo no contexto da igreja, nós estamos acostumados a falar e a lidar com a sabedoria. Mas a palavra sabedoria não é uma palavra que é muito falada no mundo. Não é uma palavra que é muito falada na nossa sociedade. Isso porque o conhecimento é mais valorizado do que a sabedoria. Mas a sabedoria, ela é justamente o conhecimento colocado em prática. Porque quando Paulo escreve, permaneça nas coisas que você aprendeu, isso significa, você tem conhecimento. Mas somente aquilo que é aprendido a partir da palavra de Deus e colocado em prática é sabedoria. Aqui eu tenho o costume de falar sempre para os nossos jovens e adolescentes. Eu sempre digo assim que sabedoria não está ligado à idade. Porque muitas vezes a gente tem esse senso comum de imaginar que a sabedoria, ou quando nós pensamos numa pessoa sábia, é a gente pensar em alguém que está sentado com o cabelo branco, com uma barba, como se fosse uma espécie de um guru que fosse ser consultado. Mas, de acordo com a palavra de Deus, o sábio, ele não necessariamente é alguém que acumulou idade.
De acordo com a palavra de Deus, o sábio é alguém que acumulou temor de Deus. Então, você não precisa ser velho para ser sábio. É possível ser sábio ainda sendo jovem. E o contrário também é verdadeiro. É possível ser insensato já sendo avançado em idade. Porque essas coisas não estão relacionadas. Os anos, a idade, ela pode gerar muitas experiências com o decorrer dos anos. Mas as experiências não são automaticamente sinal de sabedoria. Sinal de sabedoria é o temor a Deus. O livro de Provérbios, nas Sagradas Escrituras, é um livro que é direcionado aos jovens. A linguagem, inclusive, que é utilizada, filho meu, é uma linguagem que é voltada ao jovem. A própria palavra, né, provérbio, que significa pró-vida, né, em favor da vida, ela faz referência ao início da vida. Porque o jovem, ele está no começo da vida, o adolescente, ele está no início da vida. Então, a palavra de Deus é capaz de nos tornar sábios. Mas uma segunda verdade que Paulo escreve aqui a Timóteo é quando ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a palavra de Deus é inspirada. O que isso significa dizer? Todo o conteúdo da Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia não se torna a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. O que significa dizer isso? Significa que Deus soprou e homens santos inspiraram aquilo que Deus soprou e escreveram o que é a revelação de Deus registrada em linguagem humana para que hoje nós pudéssemos ler e entender e aprender de Deus através da revelação que Deus faz de si mesmo. Nós devemos sempre afirmar e reafirmar sobre a inspiração das Escrituras e a inerrância das Escrituras. Porque se a gente negocia isso, se a gente negocia dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus ou que a Bíblia contém erros, então nós estamos negociando toda a nossa fé. A verdade é que a palavra de Deus é inspirada. Toda a Escritura é inspirada. E, por fim, a terceira lição que eu aprendo aqui é dizer que a palavra de Deus é útil. E isso não é querer fazer um mero utilitarismo das Escrituras Sagradas. Mas a própria Bíblia está dizendo a respeito de si mesmo, dizendo que a Escritura é útil. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós não estamos lendo apenas palavras mortas, letras mortas, mas nós estamos lendo um livro vivo e que é útil. A Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E como eu disse, a nossa intenção aqui nessa edição dessa conferência Inspiração é nós falarmos um pouco sobre ministério com jovens e adolescentes e pensarmos um pouco nas novas gerações como um todo. E aquilo que Paulo fala aqui no versículo 17, para mim tem muito a ver com o porquê nós fazemos, por exemplo, ministério com jovens e adolescentes. Porque Paulo encerra esse trecho dizendo assim que a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. E aí ele diz no versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É por essa razão que nós estamos aqui neste momento. Nós estamos aqui para que todos nós que aqui estamos sejamos aptos e estejamos preparados para toda boa obra. É por essa razão que nós nos encontramos como igreja também. Porque quando nós nos encontramos como igreja, nós devemos sair dessa reunião, desse encontro como igreja, com uma mochila cheia
uma mochila cheia de atributos espirituais. Porque quando nós nos reunimos como igreja, e Deus presenteia a igreja com dons, o Espírito Santo de Deus presenteia a igreja com dons, e cada um tem o seu dom, e esses dons existem para a edificação do corpo. Então é verdade que eu chego e compartilho daquilo que Deus me deu como dom, mas eu também recebo daquilo que Deus distribuiu para a igreja, daquilo que Deus distribuiu para o corpo dele. Então, a partir desse pensamento, nós não pensamos a reunião da igreja, do corpo de Cristo, como um lugar onde uma pessoa que tem o dom de ser pastor, ou o dom do ensino, ministra sobre todos, mas sim num lugar onde todos, dotados, presenteados de dons do Espírito Santo, edificam uns aos outros mutuamente. Para quê? Para que todos nós sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. É por essa razão que nós fazemos ministérios diversos na vida da igreja. Um ministério de ensino na vida da igreja, ele deve atender a essa expectativa de tornar todos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. O ministério com mulheres, da mesma forma. E o ministério com jovens e adolescentes, também da mesma forma. Então, a reflexão que eu trago para os irmãos nesta noite é chamar os irmãos para pensar um pouco na juventude, nas novas gerações. E eu já adianto dizendo que eu sou um entusiasta das novas gerações. Eu amo as novas gerações, eu amo as crianças, os adolescentes e os jovens. Eu sou sempre aquele que repete as palavras do cancioneiro popular que disse: eu acredito na rapaziada. Então, eu acredito nas novas gerações. Eu não estou com isso querendo nichar a igreja ou departamentalizar, mas eu acredito que tudo aquilo que nós podemos viver para a glória de Deus como igreja, aquilo que Deus tem para a sua igreja como missão, nós podemos startar isso e potencializar isso nas novas gerações. Uma pesquisa do Instituto Barna, que é um instituto americano de pesquisas no ambiente da igreja, ela relatou que 95% das conversões acontecem antes dos 30 anos de idade. Eu sempre que eu cito isso em diversos ambientes, eu sempre faço essa pesquisa e ela me confirma. Porque eu pergunto para os ouvintes: quantos aqui tiveram um encontro com Cristo antes dos 30 anos? E essa pesquisa é confirmada, porque é sempre a grande maioria do auditório, dos ouvintes, que tiveram esse encontro antes dos 30 anos. Então, é como nós dizemos que de cada 10 pessoas convertidas ao Evangelho de Cristo, 9 passam pela conversão antes dos 30 anos de idade. Nós sabemos que o Espírito Santo, Deus pode salvar pessoas a qualquer tempo, a qualquer momento e a qualquer idade. Mas, por outro lado, o que nós temos de fato hoje, na nossa vivência como igreja, é que se nós não ganharmos as pessoas para Cristo, até que elas completem 30 anos de idade, estatisticamente falando, após isso, fica muito mais complicado, fica muito mais difícil. É por isso que eu quero chamar você para acreditar na rapaziada, para olhar para as novas gerações com esse olhar de amor, com esse olhar evangelístico, com esse olhar de nós observarmos uma criança na igreja, um adolescente, um jovem na igreja, que ainda não passou por essa experiência de um encontro verdadeiro e real com Cristo, e pensar: poxa, eu tenho uma certa responsabilidade sobre a vida deste jovem, desse adolescente, dessa criança. Porque, estatisticamente falando, ela precisa ter um encontro com Cristo agora, porque depois fica mais complicado.
Mas também, estatisticamente falando, quanto mais cedo uma criança, um adolescente tiver um encontro com Cristo, o que esse discípulo de Jesus vai gerar de frutos ao longo da vida é muito superior em quantidade a alguém que tiver um encontro com Cristo já numa idade mais avançada. Então, o meu desejo para esta noite é chamar a todos, e a Igreja Batista em Cambará, a ter esse olhar para a juventude, para as novas gerações. Quando eu digo que eu sou um entusiasta das novas gerações, é porque muitas vezes, quando nós falamos sobre jovem e adolescente no ambiente da igreja, muitas vezes a gente fica no óbvio. O que é o óbvio? O óbvio é dizer, mas essa geração de hoje não quer saber de mais nada. Esses jovens de hoje em dia estão tudo perdido, estão tudo maluco. Isso aí é o óbvio, isso é o que todo mundo diz, é o senso comum. Mas, como discípulos de Jesus, nós somos sempre chamados para ir além do senso comum. Mesmo olhando para a geração que está hoje, olhando para essa geração e reconhecendo, sim, os seus problemas, os seus ídolos, as suas falhas, mas nós não somos chamados apenas para denunciar essas falhas. Nós somos chamados para anunciar um evangelho de graça, de esperança, de amor, um evangelho que faz com que o reino de Deus avance. Então, é esse olhar que eu quero chamar você a ter para a juventude, para as novas gerações. E aí, antes de nós abrirmos, para nós conversarmos, eu quero apenas falar um pouco sobre aquilo que nós temos vivenciado aqui como igreja, no que diz respeito a jovens e adolescentes aqui na nossa igreja. Então, dentro dessa apresentação, que talvez os irmãos estejam vendo aí, você pode ver que do lado esquerdo está escrito aí Igreja Batista em Vila Nova, e do outro lado aí está escrito Superação. Superação é o nome do nosso ministério aqui de jovens e adolescentes. E aí eu quero falar rapidamente para vocês o que nós temos feito, ou como nós temos feito. Porque o que eu procurei falar a partir da palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, é um pouco sobre o porquê. Começando com o porquê. E aqui eu quero falar rapidamente o como. O pastor Juscelio compartilhou comigo que os irmãos em Cambará estão para retomar os seus encontros de juventude, de jovens, de adolescentes, enfim. E aí eu quero compartilhar também o como nós temos feito aqui, até para que os irmãos vejam aquilo que possa fazer sentido e aplicar e servir como referência. E aí os irmãos também podem, e eu estou à disposição para a gente conversar depois, no pós aqui, pode pegar o meu contato com o pastor Juscelio e a gente conversar sobre aquilo que nós vamos falar aqui. Então eu vou terminar aqui a minha fala, apresentando para vocês rapidamente um pouco daquilo que nós temos vivido, e aí, depois de eu ter falado para os irmãos, eu quero falar um pouco com os irmãos. Eu quero conversar, abrir para perguntas e para observações. Ok? Então, vamos lá. Aqui está o texto que nós lemos, 2 Timóteo, capítulo 3, 14 ao 17. E eu vou falar rapidamente um pouco sobre aquilo que nós temos vivenciado aqui como Ministério Superação. Eu estou à frente desse ministério aqui na vida da igreja. Nós vamos completar agora, neste ano, 5 anos. Mas já vinha trabalhando como um auxiliar dentro do ministério, fui treinado, preparado para isso. Esse ministério já é relevante na vida da nossa igreja há muitos anos. O Evaldo, que estava aqui, infelizmente teve que sair há pouco, ele também foi um dos líderes ao longo da trajetória desse ministério. Ele foi líder desse ministério e hoje eu tenho o santo privilégio e, ao mesmo tempo, a santa responsabilidade de estar à frente desse ministério. Então, como nós fazemos atualmente? O nosso ministério com jovens e adolescentes, ele acabou se tornando, ao longo
da vida da nossa igreja, uma força dentro da nossa igreja. Hoje, se nós formos pensar como igreja aqui, né, antigamente dizia-se assim, nós temos que investir nos jovens, porque eles são o futuro da igreja. Hoje em dia, essa fala ela já cai por terra rapidamente, porque os jovens não são mais apenas o futuro da igreja, eles são o presente da igreja, né? Hoje, se você chega, por exemplo, na nossa igreja aqui, você vai ver muitos jovens servindo, né? Eu já nem sou tão jovem assim, né? Mas, por exemplo, o nosso presidente aqui da igreja, ele tem a minha idade. Os nossos tesoureiros, atualmente, os três, são mais novos do que eu, são jovens. Um deles faz o discipulado comigo, os outros dois fazem com o pastor Edney. As duas secretárias da igreja também são jovens, são mais novas do que eu, uma delas faz o discipulado comigo, enfim. Então, os jovens, eles já são essa força na vida da igreja. E aquilo que nós temos pensado como igreja, não é apenas se, com relação aos jovens, nós vamos colocar uma toalha no nosso pescoço aqui, esperando que eles nos sirvam. Mas nós vamos colocar uma toalha no nosso braço, para nós servirmos a eles. No sentido de que nós vamos servir uns aos outros. Que no ambiente da igreja não existe aquele que vai só servir, mas também vai ser servido. E esse é o ambiente da igreja. Hoje, dentro aqui do nosso ministério, eu sempre quis levar como um valor de que o Ministério de Jovens e Adolescentes ele deve ser feito por jovens e adolescentes. Porque se ele não for feito por jovens e adolescentes, ele tem uma tendência de não ser atraente para jovens e adolescentes. Então, eu defendo isso. E aqui, nesse como nós fazemos, o que nós fizemos aqui? Nós temos as áreas de apoio. Então, dentro do sábado, que é o dia do nosso culto de jovens aqui, então nós temos a área de apoio da comunicação. Então, são os nossos jovens que fotografam, que transmitem, que fazem postagem na rede social durante a semana. Nós temos a área de apoio de música, então são os jovens que tocam, os adolescentes que já são inseridos na música. Nós temos a área de apoio de recepção, são os jovens que fazem a recepção entre si mesmo, e com relação a visitantes, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E nós temos também uma outra área de apoio que chama-se layout, ou cenário. Ou seja, quando, por exemplo, eu vou pregar uma série de mensagens para os nossos jovens, eu sento com a equipe de layout e falo, olha, vou pregar uma série de mensagens sobre esse assunto, vou abordar esses temas aqui, a partir desses textos da palavra de Deus, e aí eu jogo para eles, eles colocam a cabeça para funcionar, e eles vão pensar em como criar um ambiente que seja compatível com aquilo que nós vamos pregar, com aquilo que nós queremos comunicar. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo aqui que vai ilustrar isso para que os irmãos entendam bem. Então, fora essas áreas de apoio que estão aí à esquerda, aí nós temos outras duas áreas que cresceram muito e se tornaram uma área à parte dentro do nosso Ministério de Jovens e Adolescentes. Primeiro, que está aí, Inside, hoje está tudo em inglês, né? Falar em inglês é a moda, né? Mas Inside significa dentro, que é a forma que nós encontramos para viver uma transição natural entre o Ministério Infantil e o Ministério de Juventude. Porque uma coisa que acontecia muito no passado é que o menino ou a menina, ela ia numa semana no Ministério Infantil e aí completava 12 anos e na outra semana ela, você já não é mais criança, agora você vai lá nos jovens e nos adolescentes. Ela chegava lá e ficava perdida e muitas vezes não conseguia se integrar por conta da timidez, enfim. Então nós criamos essa faixa intermediária, que é o Inside, que aqui, hoje, quando a criança completa 11 anos de idade, ela já está autorizada, digamos assim, a participar dos nossos encontros de juventude. E fora isso, ela é convidada para alguns encontros do Inside, que são os encontros só desses adolescentes que estão vivendo essa transição. Então, com 11 anos de idade, ele continua participando do Ministério Infantil, mas também já pode ir participar
do Ministério de Juventude. Então, isso fez com que nós vivêssemos uma transição mais natural entre a criança e o adolescente, e isso fez com que eles permanecessem mais. Porque muitas vezes, quando completa 11, 12 anos e que se não se integra na vida da igreja, acaba se tornando um alvo, digamos assim, uma presa fácil para o mundanismo e assim por diante. Então, é muito importante que nessa faixa eles estejam assistidos nesse sentido. E agora nós queremos ir além, nós queremos que todos eles estejam, por exemplo, passando por um processo de discipulado com um adolescente mais velho, ou com um jovem, ou mesmo que seja um adulto. Essa última bolinha aí, que também está o nome em inglês aí, que é o Bible Journal, é a nossa área dentro do ministério, que é das meninas que fazem leitura e devoção bíblica através da arte. O que significa isso? As meninas aqui, elas se encontram uma vez por mês com as suas Bíblias, abrem a Bíblia, leem a Bíblia juntas, oram juntos, tomam um café juntos, e a partir daquilo que elas leem e entendem da palavra de Deus, elas desenham na própria Bíblia. São Bíblias que têm um espaço para isso, normalmente. Elas fazem um desenho e manifestam artisticamente aquilo que elas absorveram da leitura, da oração, daquele momento de devocional delas. Isso foi uma coisa maravilhosa que nós vivemos aqui como igreja. Esse aspecto, né, do Bible Journey foi algo maravilhoso que nós vemos aqui como igreja, por parte das adolescentes e das jovens, que nós vivemos coisas que nós nunca tínhamos visto, né? Antigamente, né, se a gente for pensar 20, 25 anos atrás, a gente não via, por exemplo, ninguém comemorando que comprou uma Bíblia, não é? Às vezes a gente as pessoas passavam por toda a vida tendo uma Bíblia só, duas no máximo, né? Hoje, as meninas aqui, elas comemoram, compraram uma Bíblia nova, compartilham uma com a outra. Olha, agora eu tenho uma nova Bíblia, agora eu tenho essa versão. Então, isso fez com que as nossas meninas criassem um amor pela palavra de Deus, e a arte ajudou nesse sentido, que foi revolucionário aqui na vida da nossa igreja. Nós vivemos ainda colhendo alguns frutos disso. Então, isso é um pouco como fazemos em termos de estrutura. E aí, para fechar, eu vou falar o como fazemos em termos de estratégias e práticas, ok? E aí, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. A primeira coisa, o primeiro aspecto aí sobre o como fazemos aqui é esse aspecto do culto como valor inegociável. Ou seja, no nosso Ministério de Jovens e Adolescentes, isso se tornou, então, algo que é parte da missão da igreja, é que o culto de jovens aqui na nossa igreja, ele é um culto na vida da igreja. Então, muitas vezes, no passado, a gente podia falar assim, ó, quantos cultos a sua igreja tem na semana? Aí falava assim, ó, minha igreja tem o culto de oração na quarta ou na quinta e tem o culto no domingo à noite. Aqui não. Aqui nós dizemos que o culto do sábado é um culto na vida da nossa igreja. Então, todos são convidados a participar. Por quê? Porque, para nós, o culto é um valor inegociável. Nós não estamos fazendo entretenimento juvenil. O que nós estamos fazendo é cultuando a Deus com os nossos jovens e adolescentes. Isso tem gerado para os nossos jovens e adolescentes uma experiência de culto que amadurece. Uma experiência de ir para o culto, seja ele de sábado ou do domingo, e entender que aquilo ali é uma experiência de adoração a Deus. Que nessa reunião como igreja, nós estamos adorando a presença de Deus. E aí o nosso culto de sábado, o nosso culto de jovens, ele se torna também, estrategicamente e na prática, uma forma de ensinar os jovens e adolescentes a como cultuar dentro daquilo que as escrituras dizem,
e é também a se expressar no culto, né? Os adolescentes, às vezes, quando chegam no ministério, e muitos adultos têm, às vezes, esses bloqueios de expressão no momento de música, por exemplo, como levantar a mão, como fechar os olhos, bater palma, ou mesmo fazer uma oração pública, né? Quando você convida, pede para orar, enfim. E o nosso culto de juventude, ele se torna esse ambiente onde o jovem, o adolescente, ele se sente mais à vontade, porque ele está fazendo isso na frente da sua galera, com um número de pessoas um pouco menor, enfim. E aí, quando ele vai para o culto de domingo, ele já vai ambientado e habituado a isso. Então, hoje nós vivemos experiências de culto com os nossos jovens adolescentes, em que você assiste depois um vídeo e você se emociona de ver crianças, adolescentes, na mais tenra idade, cultuando a Deus com um coração de devoção mesmo. Enfim. Eu quero passar aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. O senhor Juscelio pode me ajudar aí. Deixa eu mostrar um vídeo para os irmãos que vai falar um pouco disso, vai mostrar um pouco isso. Deixa eu compartilhar essa tela. Deixa eu ver se está. Ele vai ficar um pouco pequenininho, mas dá para ver aqui, está bem no centro da tela aqui, ele está em pé esse vídeo. Deixa eu pôr um pouquinho dele aqui. Então, assim, então, o culto como valor inegociável, ele gera para nós algumas experiências assim, de nós podermos ensinar os nossos jovens e adolescentes a cultuar a Deus, de fato. E, enfim, seguindo aqui, só para a gente ser mais otimizado aqui no nosso tempo, uma outra coisa que é o como nós fazemos aqui é abordar assuntos da nossa cultura moderna. O que isso significa? Que a gente consiga falar sobre doutrina bíblica e aplicar isso, de fato, àquilo que os nossos jovens, adolescentes, a igreja como um todo, vai vivenciar na segunda-feira de manhã. Então, quando eu prego no sábado à noite, eu não estou interessado em ir bem pregando. O meu interesse é que o jovem, o adolescente que está me ouvindo pregar, que ele vá bem na segunda, que ele vá bem no trabalho, na faculdade, na escola, enfim. E como que nós fazemos isso? Por exemplo, nós falamos sobre assuntos que estão diretamente ligados. Então, por exemplo, nós tivemos aqui já 2 temporadas, que a gente chama, de uma série de mensagens falando sobre relacionamentos amorosos. E o nome dessa série era O Golpe Tá Aí, Cai Quem Quer. Então, nós falávamos isso para os nossos jovens adolescentes. Olha, o golpe está aí, nessa área amorosa, nessa área de relacionamentos, enfim. Uma outra coisa que nós sempre abordamos aqui, todo setembro, nós falamos sobre Setembro Amarelo, nos nossos jovens e adolescentes. Todo setembro,
nós abordamos esse assunto, porque a nossa sociedade já está falando sobre isso e as pessoas já estão mais abertas a um convite sobre isso. Então, em vez do jovem, do nosso adolescente, tão somente convidar um amigo para um culto, ele convida um amigo para um momento onde vai se falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico, enfim. Então, esses assuntos da cultura moderna também têm sido muito relevantes, né, dentro daquilo que nós temos vivenciado. No último mês de setembro, por exemplo, nós fizemos um culto só em alusão ao mês de Setembro Amarelo, e aí nós convidamos um jovem pastor, que é pastor de jovens também, e ele também é psicólogo, onde na clínica ele lida com adolescentes. Então, nós convidamos ele para estar aqui, foi uma ação do Ministério de Jovens, junto com o nosso Ministério de Missões aqui, e ele veio para fazer uma palestra. Mas como ele é pastor, então era uma palestra, mas também era uma pregação, né, sobre esse assunto. E aí nós fomos nas escolas aqui ao redor, entramos nas salas de aula, convidamos os alunos, enfim. Foi um tempo muito bom, assim, nós tivemos muitas pessoas nos visitando, muitas pessoas mesmo nos visitando, porque é um assunto que está em voga na sociedade naquele período de setembro, e nós temos sim algo a dizer como igreja. Nós, pelo contrário, né, nós temos tudo a dizer. Aquilo que nós cremos como palavra de Deus, nós cremos que Jesus pode mudar definitivamente a vida de uma pessoa que sofre com ansiedade, com sentimento suicida e assim por diante. Então nós temos que falar assim, porque se nós não falarmos, as pessoas vão ouvir mentiras muitas vezes acerca deste assunto. Então, além dos assuntos da cultura moderna, nós usamos o pós-culto para relacionamentos. Então, aqui no prédio da nossa igreja, nós temos aí a alegria de ter uma quadra, onde, quando nós terminamos o culto, o pessoal fica aqui, joga futebol, joga vôlei, mas também quem não gosta de esporte, senta no canto, bate um papo. O lanche é comunitário. Então, assim, nós evitamos, isso é algo que já é antigo, já é cultural na vida da nossa igreja, né? Nós fazemos isso para evitar as panelinhas, né? Porque se você não proporciona esse momento para o jovem, para o adolescente, num pós-culto de igreja, o que vai acontecer é que as panelinhas vão se juntar e vai uma para cada canto. Quem tem condições financeiras vai comer um lanche, vai para uma sorveteria. Quem não tem acaba indo para casa, né? Vai se virar de outra forma ali. Então, quando nós trazemos todo mundo para o mesmo ambiente e fazemos ali o lanche comunitário, olha, todo mundo junto aqui, todo mundo vai comer a mesma coisa, nós vamos ficar juntos aqui, vamos desenvolver relacionamentos. Aí a nossa juventude cresce em relacionamento, em amadurecimento. Aqui, a nossa igreja já entendeu isso há muitos anos. Então, é um investimento que a igreja faz na juventude da nossa igreja. Então, todo final de semana, todo sábado, a nossa igreja faz um investimento comprando os alimentos, né, para se fazer um lanche para a nossa juventude, né? E aqui nós fazemos assim, são os pais que cozinham. Então, cada sábado é uma dupla de mães ou um casal, pais de jovens, adolescentes que vão cozinhar cada sábado. Tem uma escala aqui para não pesar para ninguém, e eles cozinham aqui, eles entendem que isso é um investimento que é feito na vida dos jovens e dos adolescentes para eles ficarem ali para desenvolver relacionamento. Aqui, hoje, para a glória de Deus, a nossa igreja tem condições de fazer esse investimento. Mas em outros contextos, eu tenho amigos aqui próximos que não é um investimento que ele vem diretamente da igreja, mas são os próprios pais que no dia da reunião de jovens e adolescentes, e eu sei que em Cambará vocês também fazem assim, né? Um pai vai comprar o arroz, o outro vai comprar a calabresa, enfim. E isso, como igreja, nós temos que entender que é um investimento que deve ser feito na vida da juventude da nossa igreja. Seguindo aqui, tem um outro aspecto ali que é o treinando para servir a igreja. Então, o Ministério com Jovens e Adolescentes é o lugar onde você pode treinar jovens e adolescentes para eles servirem a igreja. Aqui nós fazemos isso através da recepção. Porque se eu coloco um adolescente
para estar na recepção no culto de domingo à noite, com toda a timidez dele, ele vai tremer na base quando chegar no culto do domingo à noite, um senhor, um idoso, tal. Ele não vai ter um jogo de cintura. Mas agora ele começa a ser treinado no sábado. Ele começa a ser treinado dando um abraço num amigo. Daqui a pouco ele dá um abraço num outro jovem que ele não conhece, que veio no sábado. Então ele vai treinando, ele vai galgando esse amadurecimento prático também de serviço, né? Aqui na vida da nossa igreja, por exemplo, o que é hoje o nosso Ministério de Comunicação, ele surgiu como uma área dentro do Ministério de Jovens, antes da pandemia. E aí, com a pandemia, ele teve que se tornar um ministério. Mas foi bom porque nós já tínhamos isso desenvolvido na juventude. O que aconteceu é que ele ganhou um status de ministério. Mas eles já estavam sendo treinados para servir a igreja. E quem faz é quem consome. Então, um dia, um jovem ele está na recepção, na outra semana ele chega e ele é recepcionado por outro jovem, assim por diante. Porque uma outra questão é a experiência para os visitantes. Então, nós recebemos muitos visitantes aqui, né, para o nosso contexto, dentro do nosso número, né, nós não somos uma igreja grande, mas só em 2023 nós recebemos 80 visitantes nos nossos cultos, só nos de jovens, só nos cultos de sábado. Então, nós criamos uma experiência para esse visitante. Então, ele recebe um chocolate, ele recebe uma ficha para preencher, ele pode preencher essa ficha online, se ele quiser, tem um QR Code lá, que ele aponta o celular, então ele pode preencher online, e na segunda-feira de manhã a gente manda uma mensagem, a gente entra em contato, pergunta se ele quer sentar para conversar, como que está a vida, se ele quer visitar um pequeno grupo, enfim. E aí essa experiência ela se mantém ali. E, por fim, está ali a relevância nas redes sociais. Nós tivemos algumas experiências aqui como ministério, que é de ter alguns vídeos que no ambiente das redes sociais a gente chama de furar a bolha, né? Que é um vídeo que não roda só entre nós, entre a nossa galera ali, mas que ele expande, né? Então isso para nós é um valor também. Então, o nosso culto, o conteúdo do nosso culto, ele não fica só aqui do sábado da nossa igreja, Igreja Batista em Vila Nova. Durante a semana a gente vai ter um recorte, né? Agora no mês nós tivemos recorte de pregação com 2 milhões de visualização. Durante a semana a gente vai ter uma divulgação do culto mostrando a nossa cara. Então a gente mostra a nossa cara, a gente convida as pessoas, enfim. E isso fez com que, não poucas vezes, nós recebêssemos pessoas aqui que nos conheceram porque viu um vídeo na rede social, porque viu um trecho de uma pregação, porque viu um vídeo de brincadeira na rede social, enfim. E aí, essa relevância, né, para que você converse com um jovem adolescente, você tem que estar presente na rede social, porque é ali onde eles estão. Não só o jovem adolescente, né? Todo mundo hoje passa o dia, né? O brasileiro é o segundo país do mundo que mais usa rede social, né? Então, é o povo que mais passa tempo em WhatsApp, em Instagram, enfim. E aí você tem duas posições, duas opções. Ou você rejeita e fala, não, isso aí é perca de tempo, ou você aproveita desse aspecto da cultura para comunicar o evangelho. Enfim, mas a relevância nas redes sociais, ou eu diria até a presença nas redes sociais, é algo que nós fazemos aqui e procuramos fazer como igreja, como ministério de juventude. Então, em resumo, muito resumido, é um pouco de como nós fazemos aqui. Tem muitas outras atividades que nós fazemos, outros valores, nós estamos expandindo agora, pensando mais na questão do discipulado. Os discipulados já acontecem informalmente e formalmente dentro do nosso Ministério de Juventude, na nossa vida de igreja, e agora nós estamos pensando como igreja nesse processo, né, de ter um processo claro de fazer
de ser e de fazer discípulos. Então, nós estamos chamando toda a igreja para pensar nisso, né? Quem estava bem no comecinho aqui da nossa videochamada viu que o Evaldo entrou e ele falou, né? Ele falou: adorar, amar, servir e influenciar. São 4 verbos que nós começamos a trabalhar aqui com a igreja, né? Adorar a Deus, amar o próximo, servir a igreja e influenciar o mundo. Então, toda essa visão da igreja é algo que nós queremos aplicar no nosso ministério com jovens e adolescentes, né? E, então, em resumo, é isso.